Olá, somos acadêmicos da quinta fase do curso de Psicologia na Universidade Unifacvest. Hoje vamos falar sobre o livro de Freud, sobre Totem e Tabu, fundamentos da psicanálise sobre o retorno do totelismo na infância, a configuração da horda primeva. Na teoria freudiana, apresentada em Totem e Tabu, a organização social mais primitiva da humanidade, descrita como um grupo dominado por um único homem, o pai, primordial. Ele detém todo o poder, autoridade e o controle exclusivo sobre as mulheres do grupo, proibindo-as rigorosamente que os filhos e os outros homens jovens tenham qualquer acesso ou relação com elas. Essa estrutura é marcada pela hierarquia absoluta. O pai exerce a dominação total e os demais membros vivem sobre sua autoridade, submetidos às suas regras e suas forças. Os filhos, nesse contexto, estão em uma posição submissa, mas também de desejo e rivalidade. Desejam o que o pai tem: poder, afeto e mulheres. E ao mesmo tempo o temem e o respeitam. Essa ambivalência afetiva, amor e ódio, desejo e medo, é o elemento central que vai desencadear todo o processo de transformação social e simbólico. A horda primeva representa para Freud um estado pré-cultural. Não existem leis, regras compartilhadas ou símbolos coletivos. Apenas a posição da força e a satisfação dos desejos do dominador. É o ponto de partida para explicar como a cultura, a moral e a ordem social surgiram na história da humanidade. A horda primitiva é organizada em torno de um pai poderoso, o pai primordial. Ele dominava o grupo, possuía todas as mulheres e impedia que seus próprios filhos tivessem acesso a elas, inclusive os expulsando ou reprimindo caso eles desafiassem a sua autoridade. Os filhos, então, desenvolvem sentimentos bem ambivalentes em relação a esse pai. Primeiramente, admiração e respeito pela força e pelo poder que ele carregava, mas também ódio e inveja, já que ele os impedia de satisfazer seus próprios desejos, desejos carnais, desejos muito profundos. Então, em determinado momento, os irmãos se unem, matam o pai e simbolicamente o devoram. E aqui, após o assassinato, os filhos se dão conta que, apesar do ódio que eles sentiam, eles também amavam o pai. E é aqui que surge o forte sentimento de culpa coletiva, A emergência da culpa surge a partir do assassinato. Essa culpa leva os irmãos a criarem os dois tabus fundamentais do toteísmo para reparar esse crime. O primeiro sendo a proibição de matar o totem e o segundo sendo a proibição do incesto, pois a necessidade sexual não une os homens, ela os divide. O capítulo 4 de Totem e Tabu constitui uma das formulações mais ousadas de Freud acerca da origem da cultura, da moralidade e da própria lei. E se tratando da instituição da lei em sua obra, o autor busca estabelecer uma analogia entre o desenvolvimento psíquico individual e a história da humanidade, propondo uma hipótese sobre o surgimento das instituições sociais fundamentais. Segundo Freud, a origem da lei encontra-se em um acontecimento primordial, que seria o assassinato do pai da horda primitiva pelos filhos.
Para lidar com a culpa decorrente do assassinato, os irmãos instituíram proibições que constituiriam as primeiras formas de lei. A instituição da lei, portanto, não decorre de um princípio racional ou de um contrato deliberado, mas surge como uma resposta psíquica a um crime fundador. A autoridade, anteriormente exercida externamente pelo pai morto, passa a ser internalizada pelos sujeitos, constituindo a base da moral, da religião e da organização social. Nesse sentido, a lei representa a permanência simbólica da autoridade paterna após a sua morte. Segundo Freud, o totem representa uma substituição simbólica da figura do pai, geralmente representado por um animal ou outro símbolo sagrado, que passou a ocupar o lugar do pai morto. Dessa forma, o totem tornou-se objeto de respeito e veneração. As regras associadas a ele, como a proibição de matar o animal totêmico e a proibição de relações sexuais entre membros do mesmo grupo, reproduziam simbolicamente as antigas proibições impostas pelo pai. Para Freud, a origem da religião, do moral e das primeiras normas sociais estaria ligada a esse processo de substituição do pai pelo totem e ao sentimento coletivo de culpa que surgiu após sua morte. Já o complexo de Édipo é um conceito central da teoria freudiana. Segundo Freud, durante o desenvolvimento infantil, a criança experimenta sentimentos de amor pelo genitor do sexo oposto e rivalidade em relação ao genitor do mesmo sexo. Em Totem e Tabu, Freud propõe uma aproximação entre esses dois fenômenos. Ele sugere que as proibições presentes nas sociedades totêmicas, principalmente a proibição do incesto, refletem conflitos psíquicos semelhantes aos encontrados no complexo de Édipo. Para explicar essa relação, Freud apresenta a hipótese da horda primeva. Dessa forma, Freud entende que tanto o totemismo quanto o complexo de Édipo expressam o mesmo conflito fundamental: o desejo, a rivalidade e a necessidade de estabelecer limites para a convivência social. Há uma ideia, então, que antecipa esse conceito da identificação da criança com o pai, que Freud argumenta que o animal totêmico representa simbolicamente o pai primordial. A partir dessa identificação, formam-se modelos internos que orientam o comportamento e os valores do indivíduo. No desenvolvimento posterior da sua teoria, Freud chamará a instância internalizada do ideal do eu, uma imagem ideal construída a partir das figuras parentais, especialmente da figura do pai, que funciona como modelo, exigência moral e referência para a autoestima. Então, ao ler o livro, pode-se dizer que o ideal do eu está presente de forma implícita na medida que o pai é visto como uma figura admirada e respeitada, temida, a identificação com ele é central para a constituição psíquica, as proibições e normas sociais derivam da internalização dessa autoridade paterna, O pai como o primeiro ideal, no livro Freud afirma que a criança vê o pai como alguém extremamente poderoso, sábio e admirável, e que nos primeiros anos de vida o pai funciona como um modelo a ser imitado. Ao mesmo tempo, a criança também deseja ocupar o lugar desse pai. Por isso, os sentimentos são ambivalentes: amor e admiração, rivalidade e hostilidade. Do pai externo ao ideal interno, à medida que cresce, a criança não pode permanecer dependendo dessa figura, Então, o ideal do eu funciona como referência de perfeição, modelo e padrão que ela vai usar para se julgar a si mesmo. Na segunda parte, vamos abordar sobre o mito, que deve ser compreendido como narrativa histórica ou ficção teórica. Para Freud, a civilização surgiu dessa renúncia aos instintos, como agressividade e desejo,
irrestrito, necessário para viver em grupo, garantindo ordem e segurança. O mito mostra, assim, como surgiram a consciência moral, as normas e as crenças que estruturaram a cultura humana. Para Freud, o assassinato do pai primordial inaugura a culpa, as leis e a organização social. Então, para ele, sim, é possível. Porém, essa ideia é muito criticada até os dias de hoje, já que, primeiramente, não temos evidências históricas que comprovem esses fatores, mas também por uma questão bem específica. Como os irmãos poderiam sentir culpa se ainda não existia uma moral estabelecida? Portanto, atualmente, muitos pesquisadores entendem o assassinato do pai primordial não como um fato histórico, mas como uma metáfora dos conflitos que marcam a vida em sociedade e a necessidade de limitar os desejos individuais para tornar possível a convivência coletiva. Todavia, a questão revela uma complexidade maior quando examinada à luz da teoria freudiana. Embora a culpa pareça anteceder a formulação explícita da lei, ela somente adquire significado pleno porque se vincula à interiorização da autoridade paterna. Em outras palavras, a culpa não existe independente da referência normativa representada pelo pai. O remorso dos irmãos pressupõe o reconhecimento, ainda que inconsciente, de uma autoridade cuja transgressão foi cometida. Pode-se sustentar, portanto, que na obra de Freud há uma relação circular entre a culpa e a lei. A culpa motiva a criação das primeiras normas sociais, mas essas normas, uma vez instituídas, tornam-se também fonte permanente de novos sentimentos de culpa. A lei nasce da culpa e, simultaneamente, produz e reforça a experiência subjetiva da culpabilidade. Essa dinâmica será posteriormente aprofundada por Freud em sua teoria do superego, especialmente em O Mal-Estar na Civilização. Freud afirma que após o assassinato do pai primitivo, os filhos passaram a sentir culpa e transformaram sua figura em um tótem. Nesse sentido, o pai morto teria se tornado mais poderoso do que o pai vivo, pois sua autoridade continuaria existindo através das regras, as proibições e da religião. No entanto, essa teoria, por ser questionado, Freud parte da hipótese de que realmente existiu uma horda primitiva e um assassinato coletivo do pai, mas não apresenta provas históricas desse acontecimento. Por isso, muitos autores consideram essa explicação mais uma construção teórica do que uma descrição de fatos reais. Mesmo assim, a reflexão de Freud continua relevante, porque ela mostra como sentimentos de culpa, autoridade e obediência podem influenciar a formação das normas sociais e religiosas. Ao analisarmos Totem e Tabu, surge uma questão importante. A civilização nasce da violência, da renúncia pulsional ou da ambivalência afetiva presente na relação com a figura paterna. Freud sugere que a origem da cultura está associada ao assassinato do pai da horda primeva. Nesse sentido, poderíamos dizer que a civilização nasce da violência, já que é um ato violento que desencadeia a criação das primeiras normas sociais. Porém, a violência por si só não explica a formação da cultura. O que acontece após o assassinato é igualmente importante. Os filhos precisam renunciar aos próprios desejos para garantir a convivência coletiva. Surge então a proibição do incesto e a necessidade de controlar impulsos individuais em favor da vida em grupo. Dessa perspectiva, a civilização nasce da renúncia pulsional. Mas Freud vai além. O sentido que move essa renúncia não é apenas o medo da punição. Os filhos amavam e odiavam o pai ao mesmo tempo. Havia rivalidade e desejo de ocupar seu lugar, mas também admiração, identificação e afeto. Essa coexistência de amor e ódio é o que Freud chama de ambivalência afetiva. Talvez seja justamente essa ambivalência que explique a origem da cultura.
A culpa gerada pela perda do pai transforma a violência em lei e o desejo em regra social. Assim, a civilização não surgiria apenas da força ou da repressão dos impulsos, mas da complexidade dos vínculos humanos. Entretanto, essa teoria também pode ser questionada. Será que a cultura realmente tem origem em um único evento violento? Ou seria resultado de processos históricos, sociais e econômicos muito mais amplos? A antropologia contemporânea tende a rejeitar a hipótese da horda primeva, mas a reflexão freudiana continua relevante ao mostrar que a construção da vida coletiva envolve conflitos, desejos, limites e relações de poder. Portanto, mais do que oferecer uma explicação histórica definitiva, Freud nos convida a pensar sobre os fundamentos psicológicos que sustentam a sociedade e a convivência humana.